Você sabia que durante o outono e inverno é comum o aumento no número de casos de problemas respiratórios? Crianças e idosos são os mais afetados. Segundo pesquisas da Organização Mundial da Saúde, estima-se que, por ano, mais de 3,5 milhões de pessoas são afetadas por esses tipos de complicações. Um dos problemas mais frequentes são os casos de sinusite e é por isso que o programa de hoje vai falar sobre esse assunto. E para conversar um pouco com a gente sobre sinusite, é claro, eu recebo, ele está de volta, minha gente. Você pediu e ele voltou. Ele que é o médico otorrinolaringologista, o doutor Alfredo Lara. Doutor Alfredo, bom dia! Bom dia! Saudade do senhor, doutor. Bom dia, obrigado pelo convite novamente. As pessoas ligam, Frei, traz o doutor Alfredo, ele se comunica bem, explica bem, a gente entende. E é isso que a gente quer oferecer para você que está em casa hoje. Hoje o assunto é sinusite. É também um problema recorrente? Demais, é um dos problemas mais recorrentes da otorrinolaringologia e da medicina em geral, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso? Doutor, vamos por favor. Com licença. Doutor, quando a gente fala sinusite, ite é inflamação. E a palavra sinus? Então, mais uma vez, sinus vem do grego, é muito usado em medicina. Sinus quer dizer seios. Seio. Sinusite, na verdade, se refere aos seios da face, que são escavações que a gente tem nos ossos da face, recobertos pelo mesmo revestimento que o nariz tem. Eles têm uma função similar, dá auxílio para a respiração junto com o nariz. Ou seja, quando a gente vê assim, doutor, assim, uma caveira, etc., né? A gente vê que tem algumas entradinhas, etc. Então, isso são as cavidades que a gente tem? São as cavidades paranasais ou seios da face. O nariz internamente é como se fosse um formigueiro. A gente vê só a saída do formigueiro quando a gente olha na Terra. Se você for ver por dentro, ele é cheio de escavações e recôncavos. O nariz é igual. É uma câmara de ar para o ar conseguir fluir. Okay. Qual é o papel do nariz, que todo mundo não sabe? Além da olfação, do paladar também, ele é um economizador de energia. Então, o nariz faz com que a gente poupe respiração. Se você tentar colocar um pregador e subir uma escada, você cansa bem mais, apesar da boca ser maior. Ok, então a função desses... Onde é que fica, então, para a gente identificar qual é o problema de hoje? Os sinos, os seios da face. Onde é que eles estão, doutor? Onde é que estão no nosso rosto? Eles estão basicamente, vou mostrar aqui no modelo, depois a gente vai ver nas imagens, mas eles estão nessa região ao lado do nariz, que são os seios maxilares, aqui. Ao lado dos olhos, que são os etimoidais e os esfenoidais que estão aqui atrás, e na região da testa, que é o seio frontal. Tá, mas a gente coloca o dedo, a gente sente, doutor? Sente, a gente não consegue sentir, a gente sente a topografia, onde eles estão localizados. Mas você não consegue senti-los, a não ser que você perfure o crânio e efetivamente vá lá para dentro. Mas eles estão correlacionados nessa região, nesse triângulo. E a função dessas é o que? Armazenar ar? Não, eles servem como uma câmara de ressonância. Então, eles têm função na vocalização, né, na voz, para a gente produzir o som, para o ar ser umidificado, aquecido e como suporte à respiração para o nariz também. E para tornar o crânio mais leve, porque senão o crânio seria muito pesado. Ok, então olha que interessante. Então, sinos, seios, né? Você não confunda as coisas. Seio da face, gente. Os seios da face, enfim. Agora, ele fica doente também, doutor? Fica doente. Tudo que é vivo pode sofrer doença, então eles também ficam doentes. Mas eles ficam doentes, eu sei. Deixa eu colocar 3 grupos aqui. Vírus, fungos e bactérias. Quais os 3? Os 3. Os 3, mas os mais comuns são os vírus. Mas também as doenças autoimunes, que são reações que a gente provoca contra nós mesmos, processos alérgicos trazem doença. Mas quando a gente fala de sinusite, basicamente a gente pensa em vírus, fungos e bactérias. O mais comum, o disparado, são os vírus. Agora, doutor Alfredo, eu fico imaginando essas câmeras que a gente tem aqui, as câmeras de ar, de ressonância, enfim, elas são ocas. Ocas. E elas vão ficar... Quando acontece uma sinusite, o que é? Tem uma mucosa, tem um líquido ali dentro, o que é? Isso, elas são ocas, revestidas pelo mesmo revestimento do nariz. Essa mucosa que a gente vê por dentro do nariz reveste essas cavidades também, atapeta essas cavidades. E ao torno delas tem ar. Qual que é a função da mucosa? O que a mucosa faz? Ela produz muco, né, para lubrificar o ar e servir como mata-mosca contra esses agressores, e esse muco ele tem que ser continuamente produzido e retirado. Então, essas escavações têm entradas e o ar circula e existem pequenos artifícios que as células têm, que são cílios, elas batem, as células têm uns cabelinhos que ficam batendo, removendo esse muco junto com a entrada de ar. Então, por essas entradas e saídas, você tem que fazer esse ciclo nasal, que é o nome disso. Quando você tem um processo alérgico, infeccioso, você tem uma obstrução e uma paralisação desse mecanismo.
E, em contrapartida, o organismo produz ainda mais muco porque ele é um artifício para defesa. Entendi. Agora, o doutor Alfredo, imagina assim, quando a gente fala assim, eu estou com o nariz entupido, a gente fala, a nossa linguagem popular, estou com o nariz entupido. Também entope essas cavidades, elas ficam cheias, doutor? Ficam cheias, repletas de líquido, Meu repletas Deus. de pus, se tiver uma contaminação bacteriana, pus mesmo, efetivamente pus. O que é a sinusite? O que a gente define, né? Medicamente falando? A gente divide a sinusite, é uma inflamação das vias aéreas superiores paranasais, é um nome bonito, mediquês, que a gente fala para isso. Dessa região do nariz e seus anexos. Ela é dividida em aguda, se você tem essa doença em menos de 12 semanas, ou crônica, se ela dura mais do que 12 semanas. Os sintomas, eles são variados, mas tem alguns que são mais comuns. Obstrução nasal, nariz entupido, geralmente mais de um lado em relação ao outro, mas os dois podem estar comprometidos. Produção de muco, que pode ser escarrado tanto para fora, que é menos frequente, como para trás. Que coloração tem? É sangue, doutor? Não, pode variar do claro até o purulento, até o amarelo esverdeado. Mas desde o claro, a gente considera isso como um fator de sinusite. Entendi. Cefaleia, então dor de cabeça, né? E sensação de congestão facial, aquela sensação de pressão na face. Então, esses são os sintomas mais frequentes. Olha que interessante, gente, você que está acompanhando o nosso programa, sinusite é uma... E agora, o doutor, ele se acentua nessa época do ano, por exemplo, assim, por que quando baixa a temperatura isso se manifesta? Se acentua pelo seguinte, assim como tudo na vida, a mucosa do nariz tem uma temperatura e umidade ótimas para funcionar. Ela funciona com uma temperatura próxima dos 22, 23 graus e uma umidade relativa em torno de 60% a 80% ótima. No inverno, você vai ter um prejuízo dessa capacidade de drenar esse muco. Além disso, no inverno as pessoas tendem a se fechar mais, então os vírus circulam mais em ambiente fechado. É mais comum você se contaminar também. Então são esses dois fatores. Agora, a gente daqui um pouquinho vai falar sobre os tratamentos, porque tem tratamentos, graças a Deus. Agora, isso qualquer pessoa pode ter, doutor? Qualquer pessoa pode ter. Basta entrar num período de frio aí... Basta estar vivo para ter sinusite. Obviamente, existem aqueles grupos de pessoas mais suscetíveis. Isso pode ser camuflado, doutor, assim, de repente, confundida, melhor a palavra, com uma gripe, um resfriado, ou isso é a porta aberta dessas doenças? A sinusite viral, ela faz parte do espectro do resfriado comum. Então, você considera o resfriado comum uma sinusite, uma rinocinusite de origem viral. Existe o conceito médico, a gente fala de rinocinusite pós-viral, né? Que você tem um resfriado que tem que durar entre 5 e 7 dias, você tem uma piora dos sintomas a partir do 5º dia, ou depois de 10 dias esses sintomas ainda não passaram, mas são considerados sinusite. Veja bem, sinusite não quer dizer que tem bactéria, quer dizer que tem inflamação no nariz, seja ele causado por alergia, vírus, fungo, etc. Doutor, o senhor é otorrinolaringologista, ou seja, sinusite e rinite são diferentes, são primos? São aparentadas, A rinite é o processo alérgico na mucosa dos seios paranasais, esses mesmos que são acometidos na rinocinusite. A sinusite é a inflamação desses tecidos, geralmente por um agente externo, um vírus, uma bactéria ou um fungo. Doutor, eu queria convidar o senhor para ver algumas fotos, eu trouxe algumas fotos, então a gente já entendeu o que é, o conceito, enfim, mas para quem está em casa, para visualizar o que é, então, uma crise de sinusite. Então, doutor. Essa foto exemplifica bem aquele efeito da congestão facial. Quem de nós nunca experimentou isso aqui? Aquela dor de cabeça meio inexplicada, que vem com resfriado, com coriza. Esse é um sintoma clássico de rinocinusite. Temos mais fotos aí, então? Olha só, aí já começa a retratar isso, o que é um a gente seio. Está mostrando um seio normal do lado esquerdo, então esses são os exemplos das escavações que a gente tem, lado essa direito parte normal. amarelinha, o que é? Aqui é muco, catarro. Catarro, que pode catarro, que está represado nesses seios, e ele está bem rosa, bem espessado também. Ele vai sair pelo nariz ou pode também... Pela garganta também. A gente chama de gotejamento pós-nasal. Sabe quando você deita, dá aquela crise de tosse, aquele catarro que você sente gotejar na garganta? É isso, é inclusive mais frequente do que sair pela frente. Olha só, gente, mais uma foto aqui para a gente ilustrar. E aí, doutor, isso aqui é dor? É dor, a famosa cefaleia da sinusite. A gente chama de cefaleia rinogênica. Bem nessa parte aqui, doutor. Isso, rinogênica, que tem origem nasal, é bem nessa parte. Mas ela também pode ser referida em cima dos dentes. Por que dói a cabeça? Por vários motivos, porque você tem consumo de oxigênio dentro dessas cavidades e inchaço da mucosa. Entendi. E com isso você libera dor. É como usar um sapato apertado numa festa. Ah, entendi. Mais uma foto aqui.
também, doutor? Então, essa é outra região que dói também. A gente mostrou aquela cefaleia clássica na região em torno dos olhos, que são mais frequentes de dor, mas ela também pode acometer essa região acima dos dentes, que são os seios maxilares. Muito comum, de origem dentária, inclusive. Olha só. É. Doutor, muita gente assim faz a chamada rinoplastia, isso, cirurgia né, do nariz, etc. Elimina ou não? Ou desvio de septo? Pode eliminar, porque assim, o muco tem que ser drenado de uma maneira correta. Para que se faça isso, o ar tem que entrar de uma maneira uniforme. Então, com grandes obstruções mecânicas, se você desobstruir, esse caminho do ar vai ser mais natural. Existem cirurgias feitas para quem tem sinusite crônica também, que você comunica essas aberturas, você amplia o caminho de drenagem desses seios da face. São cirurgias funcionais do nariz. Isso eu fico imaginando que aqui está cheio, está entupido aí. Exato. Ou seja, eu esvazio, eu faço, depois a gente vai falar sobre o tratamento, mas ele, como está inflamado, ele vai encher de novo, Exato. ele vai produzir essa mucosa constantemente? Contínuo. Por isso que existem tratamentos clínicos, medicamentosos e até cirúrgicos para tentar equalizar e melhorar isso. Aí está doendo na minha cabeça, eu vou na primeira farmácia, pego o primeiro analgésico que encontro e tomo. Resolve? Vai tirar a dor, mas não resolve. Como as sinusites têm um componente viral, isso é muito importante, um alerta muito importante. A gente está acostumado, da vizinha, do colega, já peço para o médico logo me passar um antibiótico e corta. Isso é inadequado. Na grande maioria das vezes não é uma bactéria que causa a doença. O antibiótico só serve para bactéria, é importante frisar isso. Como é isso? Como é que eu sei que é de origem viral, de origem bacteriana? Só o médico pode te dizer. Okay. É só pelo exame, o exame é clínico, é por tempo de evolução. Tá. Para vocês terem uma ideia, a gente pensa em bactéria, só 0,5% a 2% das sinusites acima de 5 dias tem origem bacteriana. Okay. Então esses sintomas iniciais de 2, 3 dias são sintomas comuns a todos os outros. Se você tomar antibiótico até pode piorar o caso. É contagioso, doutor? Pode ser, se for de origem viral pode ser contagioso sim. E aí... popular resfriado. Por isso que é importante também lavar bem as mãos, por isso na hora de... Isso produz tosse ou não? Pode produzir tosse, ela é frequente, não é um sintoma obrigatório, mas é um sintoma mais frequente, principalmente nas crianças. E essa outra foto aqui, doutor? Essa aqui mostrando a anatomia da face, que são os seios, aquelas escavações no osso. Os seios frontais acima da testa, os etimoidais ao lado dos olhos, o esfenoidal que está atrás do olho, muito próximo do cérebro, e o maxilar que está na bochecha. Lembrando que isso aqui a gente não percebe ao tocar, né? Não, doutor? eles Tem são internos. né? São internos. Você percebe a presença deles quando eles estão doentes, mas você não consegue tocá-los. Pelo que eu entendi lá no início, o senhor falou assim que pode acometer só um lado, ou eles... Bom, eu estou vendo aqui que eles não se comunicam, doutor? Eles se comunicam de cada lado e dão a volta, o nariz dá a volta e pode ter uma comunicação, mas em geral, a doença é comum a todo o nariz, mas em geral predomina a obstrução de um lado em relação ao outro. Mas a doença é comum. Pode ter os dois ao mesmo tempo. Pode ter os dois ao mesmo tempo. Olha só que interessante. Assim. Então, seios frontais, isso então a sinusite é isso daqui. É isso, né? É a inflamação do nariz e seus anexos, que são esses seios. Criança pode ter, todos pode ter. Principalmente os extremos de idade, aquelas pessoas imunocomprometidas, as pessoas que têm doença, câncer, então doenças pulmonares crônicas, hepáticas, cardíacas, etc. Que isso aí é um raio-x de temperatura? Isso é um raio-x de seios da face, mostrando isso, com a temperatura mostrando, olha, os seios frontais, os etimoidais, os maxilares e os esfenoidais não são mostrados aqui. Note a proximidade disso com o olho, por isso que a gente sente essa dor nessa região do olho e as complicações também de uma sinusite bacteriana podem passar para os olhos e para o cérebro. Isso que eu ia perguntar, ele pode se estender, a região é essa, a limitação é essa por causa do osso. Exato. Mas pode se estender, por exemplo, para uma dor de ouvido, uma dor de garganta, porque ele vai passar por ali, doutor, a bactéria também está indo com ele? Exato. Nós somos otorrinolaringologistas porque o ouvido está ligado com o nariz, que está ligado com a garganta. Okay. Então existe um canal que comunica o fundo do nariz com o fundo do ouvido, a tuba auditiva. Quando a gente anda de avião, desce para a praia, boceja, aquele desentupido do ouvido é essa tuba funcionando. Okay. Então a doença pode passar para o ouvido também. Pode passar para a garganta e para os pulmões, mas a gente fala em complicações locais. As mais frequentes da sinusite locais são nos olhos. Você pode ter pus nos olhos e perder a visão, inclusive. Olha só. E cerebrais também. Meningite, abscesso cerebral, que é pus dentro do cérebro. Ou seja, é um estágio avançado. Avançado, já, né? Uma complicação avançada. Graças a Deus, né? É raro, mas isso acontece. Agora, doutor, né? Falando às claras, assim, para você que está ali, falando às claras.
de repente, quem não? Quem nunca, né? De repente vai que sente isso, né? Questão, né? Incontrolável muitas vezes, o catarro vem e a pessoa em lugar de engole. Ou seja, eu estou mandando bactéria, vírus lá para dentro, faz um estrago, ou o suco gástrico se encarrega de eliminar, doutor? O suco gástrico se carrega de eliminar. A gente faz isso continuamente. Esse muco é produzido, aqueles cílios que eu falei, aquele revestimento das células empurram esse muco do nariz para a garganta, a gente engole, normalmente faz isso, e deglute e elimina esses inconvenientes. Numa situação bacteriana, numa situação aguda, se a gente fizer isso, não traz grandes problemas à nossa imunidade. A não ser que você tenha alguma outra doença superposta, o que é mais raro. Eu gostaria que o senhor falasse de novo essa questão crônica, porque tem gente que sofre isso de uma maneira crônica. Porque uma coisa é a estação do ano, é sazonal, etc. E outra coisa é o fator... o que me leva... tem algum fator genético, hereditário, que me leva a ter essa cronicidade da doença? Excelente pergunta. Então, crônico, para a gente pontuar em questão de tempo, acima de 3 meses, mais do que 12 semanas. Então, se eu tenho sintomas em mais de 12 semanas, eles não precisam ser tão floridos. Eu posso ter pressão, obstrução, tosse, cefaleia, catarro, enfim. Fatores envolvidos nisso, imunidade, então existem fatores imunológicos, predisposição genética, alterações mecânicas aqui para dentro, desvios de septo, anatomia desfavorável, etc. Doenças que comprometem a pessoa, tratamento de câncer, doenças pulmonares, doenças cardíacas. Isso tem outras doenças que levam a isso? Levam, porque enfraquece o indivíduo. Então, paciente com a baixa imunidade, um paciente com HIV em tratamento, por exemplo, uma criança que é um extremo de idade, que não tem imunidade muito comprometida, ainda totalmente formada, perdão, um idoso que tem a imunidade comprometida, são pessoas que têm uma predisposição maior a sofrer dessas doenças. Doutor Alfredo, onde é que o senhor está, doutor? Está muito longe, vem para cá, vamos entrar na nossa salinha. Hoje o assunto... O senhor esteve aqui outro dia falando sobre apneia do sono, né? Hoje é sinusite, ou seja, sinusite atrapalha o sono também, né, doutor? Também atrapalha demais, né? Quem nunca também acordou com aquela tosse noturna, que não consegue dormir, que é um dos sintomas frequentes da sinusite, principalmente nas crianças. Agora, como é que eu trato, doutor? Como é que eu trato? Eu coloco um furinho aqui, um canudinho para drenar isso aqui? Ou o tratamento é só medicamentoso? O que é? Existe o tratamento de suporte, né, que a gente vai dar uma força para o organismo tratar a doença. Expulsar. Exato. Como a maior parte das doenças são virais ainda, a gente dá uma força, é o nosso próprio organismo que vai combater esse vírus. Então a gente faz suporte, analgésicos, medicamentos para desinchar, coisas para melhorar os sintomas. Veja bem, gente, ele falou analgésico, isso significa analgésico orientado, dado, oferecido, enfim, pelo médico. Não basta chegar na farmácia e comprar qualquer analgésico. Exatamente, tem analgésicos que inclusive pioram os casos. Olha só. Exatamente, cabe ao médico orientar o paciente que remédio ele deve tomar. Alguns casos necessitam de terapia com antibióticos, então existe essa indicação também. Quando é o que? Bacteriano? Bacteriano, sempre bacteriano. Antibiótico sempre bacteriano. Okay. E, em alguns casos, a gente precisa fazer cirurgias para melhorar os sintomas, naqueles pacientes com sinusite crônica, por exemplo. O que é uma cirurgia, doutor? Uma cirurgia a gente tem que abrir e drenar essas cavidades que estão comprometidas. Diretor, se puder mandar uma daquelas fotos anteriores, no bloco passado, assim, para a gente ver essa foto que mostra os seios, assim. Então, drenar. Abrir, comunicar esses seios, tirar as imperfeições anatômicas. Tá, mas abrir como, doutor? Cirúrgico por dentro do nariz, é que está a tecnologia. A gente não precisa abrir a face para fazer isso. A tecnologia médica permite que nós, médicos otorrinolaringologistas, operemos esses anexos do nariz por dentro do nariz. A coisa ficou tão... É um catéter assim que vai entrar aqui? A coisa está tão sofisticada que a gente entra numa mão com uma câmera que tem a espessura de uma carga de uma caneta daquelas convencionais e na outra mão os instrumentais para a gente poder operar. Então a gente opera olhando para a TV. Vai ser uma sucção, doutor? O que não, a gente também entra a sucção. A gente vai abrir, ou coloca o remédio lá dentro? Não, isso não se faz. A gente abre, recorta, corta osso, modifica a anatomia, drena catarro quando efetivamente tiver, mas basicamente a gente vai ampliar as portas de entrada desses seios da face. Você vai aumentar o calibre desses seios da face. Tá, mas se vai... Doutor, me desculpa, mas se vai aumentar, depois lá na frente pode ter outra crise, daí não vai ter mais espaço ainda para a mucosa? Pelo contrário. Obviamente, casos complicados, você pode ter doenças coexistindo novamente. Mas na grande maioria das vezes, o segredo da cirurgia do nariz é permitir que o ar entre de uma maneira mais fácil. O ar se encarrega de fazer com que a função seja
normalizando. Tem muita gente que tem em casa aqueles nebulizadores, doutor, assim, aquele ar quentinho, respirando aquele ar, não um ar quente, enfim, mas assim, um ar mais purificado, ajuda a eliminar essa mucosa? Melhor do que o purificador é lavar com solução fisiológica. Isso não tem contraindicação nenhuma. É nenhuma. Água e sal, doutor? A água, o soro fisiológico, aquele que a gente usa para lavar a lente de contato que vende na farmácia. É o SF 0,9%, soro fisiológico 0,9%. Olha, presta aí, você pode falar SF 0,9%. Não tem contraindicação. Você então, pode como é que lavar eu faço? Seringa, com um irrigador, existem produtos específicos para fazer isso. Não há contraindicação em fazer isso para fazer uma higiene. É como lavar calçada suja. Entendi. É melhor você lavar com esguicho do que lavar com um nebulizador. E isso tudo vai ajudar a drenar, doutor? Ajuda você a dar uma força para o organismo drenar essa secreção. Né? Então, essa secreção, a gente vai eliminando, ela vai escorrer e vai deixando de ser produzida. Normalmente, a gente sempre produz muco no nariz. Então, estamos produzindo agora. Esse muco é produzido e removido, produzido e removido. Numa situação de doença, ele é produzido de maneira exagerada e removido de maneira insuficiente. Então, você dá uma força para o organismo e normalizando. Igual uma enchente. Passou a enchente, o organismo de cuidar daquilo. Existe a possibilidade, doutor, assim, que de repente a mucosa está tão constante lá que ela endurece? Ela fica degenerada, a gente chama. Ela fica com um aspecto que a gente chama de polipóide. Ela se assemelha a um bagaço de uva. E esse bagaço de uva vai ocupando, né, esse pólipo vai ocupando essas cavidades naturais, impedindo ainda mais a circulação de ar, obstruindo ainda mais essas entradas pré-existentes e revivendo essas sinusites frequentes. Além das nossas perguntas aqui, doutor, o Santo Povo de Deus também está interagindo conosco. Vamos agora às perguntas do nosso WhatsApp. Está vendo quando a gente fala assim, ó, ligue, participe, interaja conosco. Agora chegou o momento. Para este momento e para o momento de oração, viu? A Zildete, bom dia Zildete, Deus te abençoe. Ela que é de Lorena, é pertinho da gente aqui, viu? Fui diagnosticada com sinusite, não tive febre nem dor na face. No exame de nasofibrolaringoscopia, lá o Medicaid de novo, foi detectado um líquido amarelo. É possível ter sinusite com apenas nariz entupido, voz analasada e secreção líquida, doutor? Sim, então vamos lá. A nasofibrolaringoscopia é um exame que o otorrino faz, é uma fibra ótica que entra por dentro do nariz para a gente enxergar como é que está lá por dentro. Então é possível sim, como eu falei, você não obrigatoriamente precisa ter todos os sintomas para ser detectado, para ser diagnosticado como sinusite. A dor de cabeça pode ou não estar presente, então possível sim. Muito obrigado. Agora o Júlio Bustamante, que é de São Paulo. Obrigado, Júlio, pela participação, viu? Sinusite pode causar dor na nuca, mas dor de não conseguir deitar a cabeça no travesseiro? Eu acho que não, né, doutor? Não é uma dor típica. Que é aqui na frente, né? Exatamente. A sinusite pode complicar em casos graves, obviamente raros, com meningite. O que seria, então, essa dor na nuca? Pode ser uma dor de origem muscular, pode ser uma dor de origem meníngea, que é a membrana que reveste o cérebro e a coluna. Então, esse paciente tem que procurar um médico. A gente fala, bom, nosso da meningite, assim, a meninge é uma membrana, nós temos nosso cérebro que reveste todo o nosso cérebro, isso se chama meninge. Então, meningite é essa inflamação, viu? A Silvana Dias, de São José dos Campos, onde o Frei Rinaldo mora. Obrigado, Silvana, pela participação. Deus te abençoe. Olá, estou com uma dor no olho esquerdo, dor de cabeça, na testa e às vezes até na nuca. E fiquei com a visão embaçada. Fui diagnosticada com sinusite, tomei remédio e depois os sintomas voltaram. Porém, não tenho secreção no nariz e respiro normalmente. Ainda assim, pode ser sinusite? Ela colocou na nuca aí, doutor. Isso elimina, então? Né? Elimina. É um sintoma que pode estar presente pela fadiga crônica, enfim, mas esse quadro pode ser sim uma sinusite. Ela tem que ser avaliada por um médico otorrinolaringologista. Mais uma pergunta aqui, obrigado, Silvana. Tem mais perguntas? Claro, José Ricardo, ele é de São Paulo. Obrigado, José. Deus te abençoe. Fez 5 dias que estou com sinusite. Tenho dores de cabeça, dor no corpo e febre. Já tomei remédios e não deu jeito. Devo me preocupar? Pergunta o nosso amigo José Ricardo. Doutor. Ainda não. Ainda não. Esses sintomas clássicos... Pelo tempo? Pelo tempo ainda não. 5 dias é um tempo curto, né? Então, esses quadros geralmente são autolimitados. O que a gente chama de autolimitado? Eles têm tempo e prazo para acabar. Um resfriado comum tem que acabar em torno de 10 a 14 dias. Então, se ele tiver piora dos sintomas a partir do 7º dia ou não curar a doença depois de 10 a 14 dias, aí ele deve se preocupar e procurar um médico. De São Paulo, uma ponte aérea para o Rio de Janeiro. Vamos lá na casa da dona Madalena Silva. Bom dia, dona Madalena.
Pode haver sinusite sem secreção no nariz? Apenas sensação de escorrimento interno entre o nariz e a garganta e o nariz entupido? Estou com esses sintomas, além da pressão, dor na testa e vista embaçada. São os sintomas que a gente chama de cardinais da sinusite, são os mais frequentes. Como eu falei várias vezes, você não precisa ter todos os sinais e sintomas, mas esses são os mais comuns, então ela pode sim. Então o tratamento consiste, doutor? O tratamento consiste em medicamentos de suporte, em alguns casos antibióticos e em alguns casos cirurgias. As cirurgias é indicada somente quando tem o que? O fato crônico da... Algumas sinusites agudas complicadas, então quando a complicação vai para o olho, para o cérebro, está colocando a vida do indivíduo em risco, são situações, graças a Deus, raras e bem pontuais. Também tem que ser tratada cirurgicamente. Bebida, cigarro, alimento, tem algum tipo de alimento que atrapalha, doutor? Mais bebida e cigarro. Cigarro principalmente. O cigarro compromete todo esse mecanismo de produção e drenagem de muco. Então o tabagista é uma população de risco para a doença sinusal. O tratamento demora quanto tempo, mais ou menos? Depende da fase que você está da doença, mas em geral é um tratamento de alguns dias de duração. Olha só, no máximo 10 dias, 14 dias exagerando. Olha, que maravilha, gente. Hoje tivemos o prazer de conversar com o Dr. Alfredo Lara, médico otorrinolaringologista, que explicou aqui brilhantemente os cuidados que a gente tem que ter para evitar esses surtos de sinusite, viu, gente? Quem quiser entrar em contato com ele, aí está o telefone 0 operadora 11 95225 3392, 95225 3392, ou o Instagram, pode ir lá seguir. Eu falei no Instagram a outra vez que ele esteve aqui, então você não assistiu o programa? Então vai lá, Dr. Alfredo Lara, vai lá e tem vídeos, tem dicas, todo dia ele posta alguma coisa diferente assim, para ajudar a gente a ter qualidade de vida, viu, doutor? Doutor, eu queria agradecer, e a canequinha, está lá guardadinha? Está lá guardadinha a canequinha? Guardou no consultório guardei, lá? Está lá. Eu queria imensamente agradecer. Muito obrigado. Né? Muito obrigado, que Deus abençoe, né? Podemos, assim, esperar outra visitação sempre, aqui? Sempre, contem comigo sempre. Porque talvez já falando de rino, falta ainda garganta. Bom, garganta a gente falou do apneia, mas assim um ouvidinho. Vamos falar também, um pouquinho sobre o ouvidinho, também. Né? E eu também sou cirurgião crânio-maxilofacial, eu cuido do esqueleto facial também. Ai, que maravilha. Tem mais motivo para convidá-lo, viu? Você aceita? Eu aceito também, viu? Muito obrigado. Um abraço. Doutor. Vou pedir licença que muita gente me pede oração. Posso rezar pelo senhor? Lógico, deve. Que maravilha.